Não foi no julgamento de Jesus que Pilatos disse: "Não acho nele culpa nenhuma"? Isso é exatamente o que nossos médicos devem dizer a cada caso. Não encontro nenhum defeito neste paciente. Nenhum defeito, nenhum mal. Descobri apenas que ele é o Santo de Israel, o Filho de Deus, a geração do Espírito, a própria vida de Deus expressada. Isso é impersonalizar a aparência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a vida de Deus em tudo. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a não dualidade? Ô Gilson, a pergunta sobre o que é a não dualidade, a formulação dessa pergunta para a resposta dela, isso requer uma investigação daquilo que a dualidade representa. Não é possível sinalizar para você o estado livre da dualidade se o que está presente, se toda a referência que você tem é dentro da dualidade. Portanto, nós temos sempre uma forma equivocada de aproximação dos assuntos. Nós queremos encontrar a resposta para um dado problema sem investigar a natureza do problema. A gente quer a solução, mas não vê a importância da investigação, do estudo daquele assunto. Então, nós temos que primeiro, antes de tudo, estudar o que é a dualidade. A dualidade é esse princípio em você que lhe faz olhar para o mundo a partir de alguém que olha. A partir de alguém que olha, esse olhar é de alguém. É o olhar particular da pessoa que vê, da pessoa que enxerga aquilo, que percebe aquilo. Então, basicamente, dualidade é lidar com o que aqui está presente como alguém que se separa daquilo que aqui se mostra. Olhar a partir do observador, perceber a partir do percebedor, sentir como alguém que sente. Essa é a dualidade. O pensamento em nós, ele se estabelece dentro de um formato onde ele cria uma base para manter a sua continuidade. É assim que a mente em nós acontece. É assim que ela está estruturada. O movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, de toda e qualquer resposta é a presença da mente. Essa mente, composta de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, ela vive dentro de um princípio de busca de continuidade. Essa continuidade se estabelece em nós pelo pensamento. E o pensamento, ele cria essa mecânica de separação. Quando cria um pensador para ele, nós temos a presença de um pensador.
em cada um de nós, de um experimentador, de um observador. Ao menos é assim que nós sentimos. Nós não temos nenhuma dúvida de que estamos pensando, de que estamos sentindo e de que estamos fazendo as coisas. Essa certeza em nós nasce de um equívoco, nasce de um erro, de uma base equivocada. Essa base é a presença do pensamento. É ele que nos traz a sugestão de alguém pensando quando pensamentos estão presentes, de alguém agindo quando as ações estão acontecendo, de alguém particularizando o sentir quando o sentimento está presente. Esse é o princípio da separação. Assim você se vê separado também do outro, separado da vida. Alguém que se vê separado dos próprios pensamentos, sendo pensador, não tem qualquer dificuldade de se ver como alguém separado do outro. Sim, nós temos corpos diferentes, experiências diferentes, sensações e percepções diferentes. Isso é algo típico em cada mecanismo, em cada organismo. No entanto, a ideia psicológica de uma identidade separada em cada um de nós é uma construção do pensamento. Nós temos a separação física, biológica, fisiológica, mas não existe tal coisa como esta separação psicológica. Ela está estabelecendo em nós a ilusão de uma identidade que se vê presente aqui, no tempo, sendo o experimentador das experiências, o observador do que observa, o percebedor do que percebe, aquele que sente esses ou aqueles sentimentos. Mas olha de perto isso. Quando você tem um sentimento, neste instante, não existe tal coisa como o sentimento em você. Você é o sentimento. Nesse corpo, nessa mente. Quando você observa algo, esse olhar não se separa daquilo que está vendo. Isso é a observação. Assim, não existe uma real separação entre o observador e a coisa que ele observa. Só há observador com a coisa observada. Se eliminarmos a ilusão de um observador, fica a observação. Mas assim eliminamos o elemento psíquico que se separa, que é o eu, o ego, a pessoa, esse mim. Essa é a dualidade. A eliminação desse elemento psíquico da experiência é o fim da dualidade. Portanto, se deparar com a vida sem a ideia de alguém presente, estar com o outro sem a ideia de uma pessoa presente, com ele ou ela, estar com a vida sem a ideia de alguém vivo na vida, isso é a não dualidade. Assim, eliminamos a ideia, o pensamento, o conceito, a crença. Quando eu digo eliminamos, estamos dizendo que isso é eliminado. Nesse claro olhar, perceber, observar,
sentir, viver sem o eu. É isso que na Índia eles chamam de Advaita. Ah, não, dualidade. Nós temos inúmeros vídeos aqui investigando isso com você. O encontro com esta graça, com esta beleza, com a verdade da revelação não dual de ser, é fundamental compreendermos isso, que essa ideia de alguém, a ideia de ser, a ideia de vir a ser, é a presença do pensamento, criando a separação. Nós não sabemos olhar para a vida, para o momento, sem a ideia de ser, sem a ideia de vir a ser. E porque isso está presente, o sofrimento está presente. A ignorância está presente. O pensamento está estabelecendo esta separação. Porque ele é o elemento que separa, que divide. Portanto, ele é a base de todos os problemas psicológicos que nós temos. Você só é ansioso porque o seu contato com o momento não é real. A ideia de alguém presente é a ilusão de uma entidade que está constantemente se ocupando com o futuro, com o que irá acontecer, com o que poderá acontecer, com o que irá surgir, com o que surgirá. Isso está na imaginação desse eu, desta pessoa. Não há uma constatação real da vida aqui e agora. Essa é a presença desse eu, que se separa desse instante. Em razão desta dualidade, aqui está presente o sofrimento. Não há esse aspecto sendo real nesse contexto psicológico. No entanto, a psicologia em nós funciona assim. Nossa psicologia humana, nosso modelo psíquico, todo ele funciona assim. A compreensão dessa psique, o estudo desta psique, esta psicologia, nesse constatar diretamente irá nos mostrar isso. Você não pode estudar isso externamente, em livros. Esse estudo requer aqui dentro de você um olhar para si mesmo. Portanto, estudar a si mesmo é compreender o movimento desta psique. É ir além desse movimento de dualidade, para algo além desta ilusão, desta condição psíquica. Então se revela a verdade do seu ser, a verdade não dual, que é a verdade de Deus. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, muitas vezes eu me pego reagindo de forma explosiva a coisas pequenas e depois me arrependo. Como não reagir? Ô Gilson, quando aqui você diz, repare a pergunta, me pego reagindo de forma explosiva e depois me arrependo. Você pergunta como reagir? Não reaja. A partir do movimento da reação, a ideia de alguém que reagiu é algo que produz conflito, que produz desordem. Portanto, tome ciência das reações. Fique ciente do movimento de reagir. E ele se dissolve. É a força do hábito. É a mania.
É a forma como o pensamento se processa em nós, se repetindo. Esta reação é a estrutura do próprio condicionamento mental, da própria continuidade deste condicionamento. Esta é a reação. Nós estamos constantemente reagindo, fazendo a manutenção e mantendo a continuidade do condicionamento mental. É isso que sustenta a ideia de alguém presente para fazer as coisas e depois se arrepender. O mesmo elemento que se arrepende é o mesmo elemento que acredita ter atuado. E que elemento é esse? O elemento que acredita ter estado na ação é o elemento que acredita que não deveria ter feito aquela ação. E que elemento é esse? É a presença do pensador. Mas não existe nenhum pensador se não temos o pensamento. Portanto, a presença do pensamento em nós é o elemento que sustenta o pensador. E esse pensador, ele está mantendo sua continuidade, o seu condicionamento no exercício da reação. Quando você vai a uma academia, você vai para manter o seu condicionamento físico. E para manter o seu condicionamento físico, você está ali treinando, exercitando, repetindo, repetindo, repetindo. É assim que se mantém a continuidade do condicionamento, também psíquico, psicológico. Portanto, enquanto não houver uma atenção sobre as nossas reações, elas continuarão automáticas, mecânicas, repetitivas, condicionadas. Será possível um contato real, aqui e agora, com esta reação, sem reagir? Isso requer olhar para nós mesmos, requer observar. E eu digo apenas observar, apenas olhar. Quando atuamos a partir do olhar, não há observação. Quando atuamos a partir da observação, não existe esse olhar. Me refiro a esse olhar, a esta observação, sem reação. Portanto, a presença de uma atenção sobre as nossas reações é a compreensão de nós mesmos. Neste instante, você não leva isso para depois. Portanto, aprender sobre nós mesmos, aprender sobre quem nós somos, requer uma investigação a cada instante, a cada momento, um olhar novo para o que está aqui, sem interferir com isso. Então, isso desfaz o condicionamento, destrói a continuidade do eu, põe fim à ilusão de alguém presente, reagindo e depois se arrependendo. Toda essa energia disponível para reagir é a energia que está aqui presente para esta atenção. Se você coloca atenção sobre a reação, não há esse reagir, não há mais essa reação em expressão. É a ciência da reação, a presença dessa atenção. Quando a ciência desta reação, temos presente esta atenção.
Esta é a energia que põe fim à continuidade do condicionamento. Ela que põe fim à continuidade do eu. Então, nós precisamos da presença da meditação, que se faz presente quando há esta compreensão de nós mesmos, dos nossos gestos, das nossas falas, do que sentimos quando olhamos, quando ouvimos, quando percebemos. Constatação sem interferir com isso. É a presença desta atenção, desse olhar para a reação. É quando, sim, ficamos de fato livres desse reagir. Portanto, não reaja. A mera intenção de não reagir não vai resolver. Mas a ciência da observação da reação, isso põe fim a todo esse movimento de repetição. Observe, constate, olhe para os pensamentos, mas não reaja. Não condene, não rejeite, não aceite, não aprecie ou deprecie, apenas olhe. Isso vale para sentimentos, para emoções. Isso vale para os seus gestos, para o seu tom de voz. Então, nesse instante, se revela uma mente que silencia. A presença da meditação é o descarte deste que reage, que é o eu, que é o meditador. Aqui no canal nós temos diversos vídeos trabalhando com você isso. Tudo isso que estamos colocando aqui para você. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma compreensão e uma visão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E já aproveita, dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.